pessoal, sejam bem-vindos ao canal. E esse é um vídeo um pouco diferente, que eu resolvi fazer um apanhado dos primeiros 6 meses do ano. Como é que está sendo aí 2026. E assim, eu sinceramente acho estranho gravar antes de junho, porque eu fico até o último dia de maio cuidando pra ver como é que vão ser minhas leituras, porque eu posso encerrar um livro nesse meio tempo. Mas, sei lá, pra mim, eu deveria contar até, sei lá, final de junho. Mas daí eu sei que não bate, né? 6 meses, 6 meses. Enfim, vamos lá. Eu estou surpresa em muitos aspectos desse meu ano de 2026. Eu comecei o ano lá em janeiro com muita dificuldade pra ler. Muita dificuldade, assim, pra me conectar com livros. Eu realmente passei aí por um hiperfoco muito grande em mangás. Então, em janeiro e fevereiro, eu li praticamente só mangás, poucos livros. E ali, por começo de março, é que eu comecei a desgarrar um pouco dos mangás e comecei a pegar livros. E aí eu consegui, efetivamente, engrenar. Aconteceram muitas coisas em 2026, mas eu fico feliz que, apesar de tudo que aconteceu até agora, que atrasaram, digamos assim, as minhas leituras, eu li muito, muito mesmo, mas aí por conta dos mangás. A minha meta anual, eu sempre coloco pra ler 80 livros. Geralmente eu bato essa meta, com uma certa folga, mas eu sempre coloco 80 porque é aquilo, né, gente? A gente nunca sabe como é que vai ser o nosso ano. E até agora eu já li 80, eu vou falar itens, vocês vão entender por quê. Eu já li 80 itens. Eu não vou considerar que a minha meta está batida, porque eu geralmente coloco 80 livros. Mas, se você quiser interpretar que aí na metade do ano eu já bati minha meta, tô bem, né? Desses 80 itens, eu li 43 mangás, 37 livros. Então, assim, livros, talvez eu esteja um pouco atrasada. Se a gente for pensar, a gente tá em junho, eu deveria ter lido 40 para bater a meta, mas eu acho que eu consigo vencer isso, até porque agora em junho eu já li mais, então tá tranquilo nesse sentido, tá tudo certo. E eu fiquei muito feliz de ver que, por exemplo, dessas 80 leituras que eu fiz, 9 foram e-books. Ano passado eu li muito e-book, gente. Eu li muito mesmo. E aí esse ano eu coloquei, não como meta, mas como uma tentativa de tentar ler mais os meus livros físicos do que os livros digitais. Então, eu tô praticamente só lendo os livros digitais por causa do Clube do Livro, quando eu tô participando, né, que daí eu não tenho livro, eu pego ele digital, porque até chegar e tudo mais demora. Ou então, leituras específicas que as minhas amigas querem fazer, que daí eu estou aproveitando e lendo junto, né? A gente faz uma segunda, terceira leitura do clube. E aí também, mesmo motivo, pode demorar para chegar, aí eu aproveito e leio o e-book. Então, assim, estou feliz com a quantidade de e-books que eu estou lendo. E assim, para alguns pode ser estranho, porque eu não gosto mais de usar o sistema de estrelas. Eu prefiro o sistema do Maratona. Inclusive, se você não conhece o Maratona App, dá uma chance para ele, porque eu acho assim que ele é muito mais amigável e muito mais gostoso para você não apenas acompanhar suas leituras e saber, por exemplo, a porcentagem do quanto você está lendo por dia, como também a forma como ele avalia, que ele avalia mais por sentimentos e não por nota, tipo de estrela. Porque às vezes é aquilo, cansei, gente, de dar nota 4 estrelas favoritada e as pessoas ficarem, por que tu deu 4 estrelas favoritada? É aquilo, o livro não foi perfeito, mas eu favoritei, porque pra mim ele foi perfeito. Mas ele não estruturalmente falando, narrativamente falando, um livro perfeito, entendeu? Então, eu gosto mais desse sistema, porque quando o livro é favoritado, ele é favoritado, não tem o que questionar. Ele pode ter seus problemas, mas ele é favoritado. Então, assim, até agora, eu tive 20 favoritados, o que eu acho bastante mesmo. 41 adorados, que eu consideraria um 4 estrelas, digamos assim. Então, assim, grande parte das minhas leituras valeram muito a pena. Assim, muitas desses 41 quase viraram favoritos. Mas foi assim por um pentelho que não virou. Mas aconteceu. 16 eu gostei.
que seria ali um 3 estrelas. 3, eu não gostei. Não gostei, ou assim, ficou mais ou menos, que tem nessa categoria, mais ou menos. Mas 3 eu não gostei. Assim, realmente foram leituras que eu fiquei, gente, não compensou. Não compensou ler isso aqui não, viu? E eu vi que, assim, eu tava lendo muito mangás, até porque 47 mangás não é pouca coisa, né, galera? Mas, fora os mangás, eu li muita fantasia esse ano. E claro, como eu tô pegando também muitos livros infanto-juvenis, a maioria, não sempre, mas a maioria dos livros infanto-juvenis, eles têm algum aspecto de fantasia. Então, por isso também que tá alto pra mim essa situação. Aí, assim, eu não vou trazer pra vocês qual é o livro que eu mais gostei até agora. Eu quero fazer no final do ano o top, certo? Eu não quero fazer agora. Eu quero fazer mais pro final do ano. Mas eu posso dizer pra vocês, sim, até agora, quais foram os livros e mangás que mais me decepcionaram. E é aquilo. É ruim? Não é que é ruim. Eu me decepcionei no sentido de que eu esperava alguma coisa e não me entregou. E aí não tem muito o que fazer, certo? Em questão de mangá, o mangá que mais me decepcionou é um que, inclusive, é difícil de conseguir hoje. Ele é 2 volumes, que se chama Shinshoku Kiss. Que assim, gente, me desculpa. Arte, plot, personagem. Ah, olha, terrível. Como são 2 volumes, eu vou pegar o segundo só pra dizer que eu terminei. Mas não gostei, nem um pouco. E maior decepção literária, de novo, frisando, não é que o livro é ruim, ele não serviu pra mim. Foi Twisted Beauty, que é de uma autora nacional. Ele é um dark romance. Não sou a maior leitora de dark romance, mas eu li muitos ano passado. Comecei mais dentro desse gênero. E assim, dos dark romance que eu li até hoje, esse foi o mais pesado, o mais complicado e, sinceramente, que colocou muitas cenas de tortura desnecessárias. Não precisava. Foi só pra chocar. Então, assim, não deu. Não deu. Só não foi, né? Mas vamos lá. Acontece esse tipo de situação. Eu fico muito triste quando isso acontece, porque eu não gosto de dar nota ruim pra livro. Eu não gosto de ter experiências ruins com leituras. Mas isso acontece. Não posso fingir que isso também não acontece, né? Vamos lá. O que eu espero para os próximos 6 meses? Sinceramente, que eu tenha um mês, o resto do ano, como foi o mês de maio, que eu pude me dedicar muito para as leituras. Eu tenho algumas séries que eu comentei no apanhado, no resumo de maio, que eu gostaria de terminar. Entre eles, o Crescent City, Cidade da Lua Crescente, porque, obviamente, vem agora o próximo Acotar, então eu preciso ler os volumes 2 e 3. Eu gostaria de terminar ainda esse ano os 2 últimos volumes de Trono de Vidro, que ano passado foi um trauma, Império de Tempestades, que Jesus amado, daí eu tenho Torre do Alvorecer e Reino de Cinzas pra terminar, que eu não consegui até agora pegar coragem, então assim, vamos lá que eu tenha coragem pra terminar. E eu coloquei também que eu gostaria de terminar, pelo menos esse ano ainda, Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare. E pegar, talvez, mais algum livro aí da Cassandra. Também eu quero ler e ver se eu consigo o 6º volume de O Orfanato da Senhorita Peregrine para terminar essa exologia. Então, assim, tem esse também que eu preciso. E assim, gente, tá sendo um ano em que eu tô investindo um pouco mais, por conta do meu trabalho, em literatura infanto-juvenil e juvenil. Então, eu tô tentando encontrar o equilíbrio entre livros adultos e livros voltados para o público jovem, certo? E aí, por isso que eu acabei resolvendo voltar para Instrumentos Mortais. Eu consegui, gente, depois de muitos anos protelando. Muitos anos protelando. Eu consegui, no sebo do Estante Virtual, o 3º volume de Vampiratas, que foi uma história que me marcou muito minha adolescência e que eu quero ver se dá pra oferecer pra jovens ou não dá, né? Também pode acontecer uma situação dessas. E eu tô tentando, assim, sempre que possível agora, tentar
terminar algumas séries. Uma que eu tô, assim, há anos pra terminar, porque eu não tenho os últimos volumes. E, sinceramente, é um saco conseguir os volumes, porque todos eles você só consegue na estante virtual. E um deles, inclusive, está esgotado na estante virtual. É o Pretty Little Liars, que eu quero terminar e quero terminar essa série, porque eu ganhei primeiro do meu irmão e eu quero, né, terminar essa investigação de uma vez. Deixa eu ver qual outro que eu gostaria também bastante. Ai, Jesus, é que são tantos, gente. Eu tô lendo, né? Vou dar um spoilerzinho pra vocês. Eu estou lendo agora em junho O Filho Dourado, que é a continuação de Red Rising, ou Fúria Vermelha. Eu tenho que pegar o terceiro, que é, se eu não me engano, Estrela da Manhã, uma coisa assim. Então, eu quero terminar e, gente, pelo amor de Deus, o que tá sendo essa leitura? Meu Deus do céu. E vai indo, gente. Assim, eu não gosto de criar. Eu fazia isso no passado, certo? Eu fazia isso de criar, tibiar. Na época que eu fazia lives, que eu tinha o outro canal, porque eu sentia que eu precisava ter um norte do tipo de conteúdo que eu iria trazer pra cá. Só que no momento em que tu faz a tibiar, e eu era daquelas que seguia tibiar mesmo, tipo assim, não pegava nenhum outro livro a não ser esse que estivesse na tibiar. Às vezes tu não tá na vibe de ler aquele livro. Às vezes você pega um livro pesado ou que te exige ou enfim, e aí você quer outra coisa e você não tem aquilo. Então, por um lado, é muito libertador não ter tibiar. É muito libertador poder ir na biblioteca, andar nas estantes e escolher minha próxima leitura, porque eu fico, pá, eu nem lembrava que eu tinha esse livro, vou pegar esse aqui. Então, assim, é muito libertador. Ao mesmo tempo, acontece de vez em quando eu terminar um livro, porque eu sou aquele tipo de leitora que, conforme vai terminando um livro, já está pensando no próximo, já pega o próximo. Que eu fico, o que eu vou ler agora? O que eu vou ler agora? Não sei o que eu vou ler agora. Então, assim, fica um pouco complicado. Mas eu estou feliz que esse ano, assim, o meu saldo tem sido bem mais positivo do que morninho ou negativo, né? Tem algum outro canal? Eu queria ver se eu conseguia ler o Conde de Monte Cristo, mas, gente, a edição que eu tenho é aquela pequena da Zahara. Não sei se vai rolar, viu? Não sei se vai rolar. Mas, enfim. Vamos lá, né? Fazer o quê? Mas é isso, gente. Realmente, assim, os primeiros 6 meses foram tranquilos. Eu estou surpresa com a quantidade de leituras que eu fiz. Eu acho que a última vez que eu tive um volume tão alto de leituras foi em 2024, que eu li 154 livros, mas ainda não ganhei de 2015, que foi o período que eu mais li na minha vida. Então, assim, quem sabe esse ano, né, eu bata aí, porque realmente eu estou me focando um pouco mais também em ler mangás, quero continuar lendo mangás. Mas, assim, gente, até pensei em fazer um vídeo sobre isso, mas resolvi falar aqui, tá? O ruim, o bom e o ruim de fazer um canal que foca tanto em mangás, e por isso que eu comecei a diversificar um pouco, é que assim, tá sendo lançado mangá toda hora? Sim, tá. Só que não é nem tempo hábil, porque tempo eu conseguiria fazer. Não há dinheiro hábil pra começar pelo menos 4 a 8 séries novas por mês e comprar todos esses volumes, porque eu não sou aquele tipo de leitora de mangá que, tipo assim, compra um volume, não gostou, não vai mais comprar. Eu não consigo. Porque tem um pouco de colecionismo no mangá, né? Tem um pouco isso. É muito gostoso você ver que você completou uma coleção e ela tá lá, linda e maravilhosa, exposta. Então, assim, e também aquilo. Mas tu não gostou. Lembrem que eu tenho aquela regra do segundo volume. Ou seja, muitos mangás que eu comecei aqui com vocês no canal, ou eu tenho o volume 2, ou eu já decidi que eu vou continuar. Então, sabe, tem que investir, comprar os segundos volumes. E é aquilo. Gostei, quero continuar. Como é que eu vou trazer pra vocês as continuações? Eu trago as continuações, gente? Vocês vão acompanhar? Vocês vão assistir? Porque quando é primeiro volume, é diferente. A gente consegue fazer as coisas. Mas, vocês estão entendendo? Isso vira uma bola de neve que eu criei pra mim
que tá muito complicada. Porque eu não tenho dinheiro pra poder, ao mesmo tempo, comprar os mangás novos e as continuações nos mangás pra saber como é que estão as coisas. Então, assim, por isso que eu comecei a dar uma diminuída na quantidade de resenhas de mangás, até porque eu não tenho parcerias. Então, tudo depende do que eu conseguir guardar dinheiro pra comprar. Então, é complicado. E mangá, infelizmente, é um mercado muito cruel, em que não apenas eles estão caros, como muitas vezes a tiragem é pequena, acabou a tiragem, acabou o mangá, acabou o volume, não tem. Aí você fica com aquele buraco no seu mangá e fica, putz, vou fazer o quê, sabe? Então, vamos lá. Mas por isso que eu resolvi fazer resenhas de livros também, pra não parar de fazer resenhas pra vocês, até porque tem muito livro bom. Não dizendo que quem lê mangá não vai ler livro, nem vice-versa. Mas esse também foi o motivo pra eu começar a trazer um pouco mais de livros e não só de mangás aqui pra vocês. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que agora os primeiros 6 meses de vocês tenham sido tranquilos. Deixe aqui nos comentários como é que estão as leituras de vocês, certo? E a gente se vê no próximo dia, provavelmente será uma resenha. Tá bom, pessoal? Beijinho e até a próxima!